É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje retomamos a série das 17 equações que mudaram o mundo. E na verdade a gente fala um pouco aqui, né? Não necessariamente ele é uma equação, mas é uma solução para inúmeras equações. A gente vai falar hoje sobre números complexos e imaginários. Seguindo com toda essa história, lembrando para você a lista das 17 equações, então na verdade a gente está aqui, né, na raiz quadrada, né, de i elevado a 2, que é igual a menos 1, tá? Ela é atribuída olha, em 1750, perdão, porém, tá? Não é muito bem assim essa atribuição. O estudo dos números complexos, os precursores dessa história toda, tá? Na verdade, data um pouco ainda lá desde a Grécia Antiga, mas mais recentemente, né, se a gente pode falar dessa forma, a gente tem dois matemáticos italianos, o Gerolamo Cardano e o Rafael Bombelli, tá? Ali na época de 1500, começaram a dar forma a essa teoria dos números complexos de um modo geral, tá? Na antiga Grécia, onde data a primeira aparição, né, da raiz de um número negativo, ela foi usada para calcular o volume de uma pirâmide, mas não se entendia ao certo realmente aquilo tudo que estava acontecendo, foi uma dedução, né, que chegou-se na época. Pois bem, com os matemáticos italianos isso ganhou forma, e quem cunhou o termo de número imaginário foi um pouquinho mais para frente, né, René Descartes, com essa história toda. Pois bem, o que a gente precisa saber então, né? E todo esse conceito de número complexo, e você entendendo isso, a parte das aplicações faz todo o sentido, e o fato de você estar vendo a minha pessoa me escutando, fazendo qualquer outra coisa exatamente nesse momento, além de ver o vídeo, tudo que você faz digitalmente tem os números complexos ali, tem o número imaginário ali. Por isso que é tão relevante. Se toda essa teoria não tivesse evoluído, nada, absolutamente nada disso que nós estamos fazendo aqui agora estaria acontecendo, tá? Então a ideia do número complexo, ele é uma estrutura deste tipo aqui, tá? Onde nós temos aqui a representação dada por Z, podia ser qualquer outra coisa, podia ser, sei lá, um borrosca aqui, tanto faz, tá? A mais BI, onde aqui sim nós temos, né, a componente imaginária e aqui a gente tem a componente real dessa estrutura. Com o destaque para o nosso amiguinho I aqui, tá? Que ele é nada mais, nada menos do que a raiz quadrada de menos 1. Olha que coisa maravilhosa, tá? E é por isso, se nós elevarmos, né, esse cara aqui ao quadrado, a gente tem exatamente que i ao quadrado é igual a menos 1. E por que isso daqui é tão importante? Apesar de ser um conceito, né, realmente abstrato para a maioria das pessoas, e inclusive o termo, né, de número imaginário ter sido cunhado pelo Descartes, na verdade tem muito real nisso tudo. Tá? Se a gente for imaginar, e aqui dois exemplos clássicos de qualquer livro de matemática do ensino médio, né? Você vai ver que, por exemplo, essas duas equações aqui, elas não possuem solução, tá? Nos números reais, no conjunto dos números reais. Porém, no conjunto dos números complexos, que é denominado pela letra C, elas possuem a solução. E nesse caso, ora, se eu sei aqui que i ao quadrado é igual a menos 1, eu posso dizer que a solução para essa equação aqui, onde x ao quadrado é igual a menos 4, eu posso dizer que esse cara aqui, x, ele é igual, né, as duas possíveis soluções, mais ou menos 2i. Por quê? Se eu pegar mais 2i e elevar esse cara aqui ao quadrado, tá? I ao quadrado eu sei que é menos 1, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Cheguei na solução. Se eu pegar a outra parte, é a mesma coisa, menos 2i elevado ao quadrado, tá? Eu vou ter aqui nesta outra equação exatamente menos 2 ao quadrado é 4, e ao quadrado menos 1 vezes 4, eu vou ter também menos 4, então esses dois elementos.
O raciocínio análogo à solução dessa equação aqui, ela é dada por mais ou menos 3i. Então vocês entendem? Então o que parecia simplesmente sem solução nenhuma, na verdade existe a solução, que é o nosso amigo aqui, o número complexo. Pois bem, é possível, Leandro, a gente fazer uma visualização disso? Ora, reparem só uma coisa, tá? Reparem uma coisa muito importante. Isso daqui não lembra aquela nossa grande estrutura y igual a ax mais b? Né? O y aqui o equivalente, essa parte aqui seria equivalente aqui, o b a gente força, né, a barra aqui. Ora, então significa que eu posso pegar um plano de 2 dimensões com os 2 eixos, e aí eu vou ter um eixo representado pela componente real, que eu comentei para vocês que era o A. Eu vou ter um eixo aqui que é a nossa componente imaginário, que era o B, porque lembrando, né, que o nosso número complexo ele é dado por A, né? Vamos escrever aqui, ó, Z é igual a A mais BI. Horas, aqui eu tenho a minha origem. Então, essa exatamente intersecção que eu tenho aqui, né, de A e B, que me dá essa composição aqui. Então, na verdade, eu tenho um vetorzinho, tá? Onde eu vou ter o nosso cara aqui, Z igual a A mais BI. BI é essa componente imaginária aqui e a componente real que eu vou ter do lado de cá. E eu consigo fazer essa visualização, tá, no plano. Isso daqui muda muito. O fato, tá? E isso, pessoal, é muito importante você saber essas coisas, porque essa capacidade de abstração da matemática, na verdade, a matemática não é número. Cadê o número, né? E aquilo que a gente entra, quando é forma, né? A gente está na escola, a gente vai avançando um pouco na matemática, a gente fala, cara, sumiram os números, só tem letra. É porque, na verdade, o que é exigido na matemática é a sua capacidade de abstração e o seu raciocínio lógico. Então, você está vendo como a gente vai linkando todos os elementos, pouco a pouco, e tudo faz sentido? Não é à toa que obviamente não é à toa que essas coisas existem. E aí a gente entra, tá, de uma maneira muito simples, diretamente, por que isso daqui é tão importante? Né? Quais são os campos de aplicações? É assim, quase tudo que existe um componente eletrônico ou algum tipo de processamento de sinal tem isso daqui é aplicado na teoria da relatividade, na sonda da NASA que pousou em Marte esses dias, isso daqui está lá em praticamente tudo. Para a gente deixar de ser um pouco abstrato, existe uma disciplina muito importante chamada sistemas de controle, tá? Aquela parte, né, de um campo de controle e automação. Então, toda a parte de robótica ela é basicamente governada, tá? Ou é ajudada a ser governada pela existência, tá, do conjunto dos números complexos, pelos números completos. Por quê? Se você tem, por exemplo, um sistema linear invariante no tempo, tá? Ou seja, é um sistema de controle onde você tem uma entrada e você tem uma Leandro, uma entrada e uma saída. Ora, eu tenho então um X e eu tenho um Y e esse meu sistema de controle é uma f de x, mas Leandro, isso é uma função. Ah, exatamente, isso é uma função. E aí, de novo, não importa o que você tem aqui dentro. Tá? Você tem um sistema onde você tem entradas e você tem uma saída e eventualmente você vai ter uma possibilidade de analisar esse sistema e dentre, né, isso daqui a gente entra, como eu estava falando, na parte de controle e automação. Por exemplo, tá? Imagina, e isso é uma aplicação real, tá? Imagina que você tem o braço de um robô, até tentar encaixar aqui, né? Você tem o braço de um robô, então você é um engenheiro, você está projetando o braço do robô. Você concorda que o movimento do braço do robô, ele vai ser dado por um impulso elétrico que vai ali na fiação, em toda a junção que faz a simulação do músculo humano. O que acontece? Né? Você manda um impulso elétrico, pá, aquele impulso chegou, porque houve qualquer uma resposta. Tá? Imagina que o braço,
o que vai acontecer? Você concorda que o sistema, a resposta ao impulso, porque você deu o impulso elétrico, a resposta ao impulso do braço do robô, ela tem que ser estável, né? E proporcional ao impulso, porque aí o braço do robô, né? Ele vai eventualmente se mexer e aí você vai ter um movimento desejado, certo? Imagina se a resposta ao impulso no braço do robô fosse desordenada. Né? O robô ia pegar um objeto e ele ia bater no objeto, porque é desordenado. Então, a resposta ao impulso tem que ser estável. Aí o robô vai e ele consegue pegar alguma coisa. Essa análise da resposta do impulso, ela tem que ser estável e ela é feita a partir da análise dos números complexos. Né? Se eu fosse entrar na teoria aqui, putz, né, maravilhosa, mas aí eu vou me lembrar dos tempos de faculdade de engenharia elétrica. Então, essa é uma aplicação. Então, quando você vê um robô, quando você vê um sistema, quando você vê aquelas máquinas, né? Você já viu aqueles vídeos de montagem de linha de produção de carro, que tem a máquina que vai, pinta o carro, aquela que encaixa a porta. Tudo aquilo ali, né, tem que ser moldado corretamente, com a resposta, né, estável, porque senão simplesmente o robô ia lá, bum, afundava a porta no carro ao invés de conseguir posicionar corretamente. Por isso que o estudo dos números complexos é importante. Quando a gente fala um pouco mais da parte de eletrônica da engenharia, então o simples fato de eu agora estar transmitindo aqui neste microfone, então o sinal sai aqui da minha boca, tá? Eu tenho justamente um processamento desse sinal que faz a transmissão, isso vira uma onda eletromagnética, viaja até você, onde você tem o receptor aí do seu lado, você reconverte este sinal e é o som que está saindo aí do seu celular, notebook, fone de ouvido, não importa, TV, o que você está fazendo. Toda essa análise aqui é feita, tá? Todo esse processamento de sinal é feita e existe a dependência dos números complexos. Aí sabe o que você está fazendo aqui e onde que entra o número complexo aqui? Provavelmente você já ouviu falar em algum momento da transformada de Fourier. E não, perdão, um R, da transformada de Fourier. E não só da transformada de Fourier, você ouviu falar uma coisa chamada de wavelets. Agora, minha gente, wavelets, quem me segue por causa do mercado financeiro, conhece também o trabalho do professor Marco Caetano, né? Sabe que isso daqui é utilizado na análise de sinais no mercado financeiro. É quase assim, tipo um minuto de silêncio para entender e refletir e meditar sobre a beleza dessas coisas, tá? Quando você aplica, tá? De novo, pessoal, eu reforço a mensagem para vocês entenderem e serem capazes de generalizar as coisas. Por quê? Quando você olha uma figura desse tipo aqui, você fala, cara, Leandro, eu não entendi nada. Justo, ninguém é obrigado a saber nada. Mas veja, o Leandro falou que isso daqui é uma análise de ações. Ah, mas cadê a ação? Ora, não importa. Você tem um sinal. Lembra que eu falei aqui? Sinal. Tá? Não importa o que é X. Dane-se o que você tem no X. É um X que dá que passa por alguma coisa que vai para um Y. Tá? Tudo é um sinal. Então, o sinal... O que é o sinal? É, por exemplo, os retornos no tempo. Isso daqui é um gráfico de retorno, eventualmente suavizado por uma média móvel de 5 períodos. Então você tem um sinal. O sinal pode ser qualquer coisa. Então aqui o sinal é o retorno. Aí você consegue aplicar uma transformada de Fourier desse sinal. O que você está fazendo? Você sai do domínio do tempo, você entra no domínio da frequência, para isso que serve a transformada de Fourier, e daí você consegue aplicar o wavelet, e aí você consegue analisar o espectro, tá? De tudo isso. E aí você consegue visualizar as mudanças no espectro. Você está vendo aqui, ó, que você tem períodos de maior amplitude ou mudança no seu sinal, que são naturalmente representados por essas regiões vermelhas aqui, né, o espectro, né, da potência daquele sinal, que é o resultado da wavelet.
ele se mostra mais intenso aqui. E você consegue perceber, aqui tem padrão? Não tem nenhum padrão aqui, você não está vendo nenhum padrão. Se você está vendo padrão, você está achando padrão no caos porque você quer ver, certo? Mas aqui você começa a ter. Aqui você consegue observar que, olha só, a distância entre certos picos de potência, ela é mais ou menos igual. Você está vendo aqui? Ou seja, você, com o uso das wavelets, consegue entender quando você tem esses picos de potências. E esses picos de potência, eventualmente, são quando nós temos movimentos de elevada volatilidade no sinal. Por isso que o professor Marco Caetano, por exemplo, ele usa isso daqui para poder prever as mudanças abruptas, né? Que é o trabalho maravilhoso que ele fez, né? Então que ele consegue prever crash, né? Não só a caída, mas eventualmente a subida também com o sinal que ele fez, utilizando, né? É um estudo bem mais complexo, né? A explicação aqui está singela, mas né, isso apenas para fins didáticos, para poder conseguir prever o mercado, né? Então, você vê, a gente sai do nosso singelo Z igual a A mais BI e a gente consegue chegar em uma coisa desse tipo aqui. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.